Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Nossa convidada ela é médica reumatologista. Tem história boa para contar pra gente, inclusive da vida pessoal. É mãe, tem um casal. Imagina a rotina como médica, como essa profissional atuante e também conciliando a família. Então nós vamos conversar com Natália Germano Merlini. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite, Natália. Obrigada, Mara. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje contando um pouco sobre a minha trajetória de vida, pessoal, profissional. Obrigada. Para nós vai ser uma alegria conhecer um pouquinho, da sua trajetória. Inclusive, já queremos entender sobre a sua infância. É bauruense? Sou bauruense. Bauruense? Sim. Conta pra gente como foi aqui, então, a sua trajetória até chegar aí, nessa questão da medicina, decidir por essa área da saúde. Eu nasci em Bauru, morei a minha vida toda aqui. Me mudei em 2006, quando fui fazer faculdade de medicina, fui para Catanduva, fiquei lá por 6 anos, depois fui para São José do Rio Preto, onde fiz minha residência médica em clínica médica e reumatologia. Fiquei 12 anos fora de Bauru e depois resolvi voltar, A minha família mora aqui, meus pais moram aqui, então eu decidi voltar e atuar aqui em Bauru mesmo. Foi uma infância tranquila? Você escolheu a medicina ou a medicina te escolheu? Como que foi? Mara, eu sempre pensei em ser médica, Eu nunca tive uma segunda opção. Desde criança, eu gostava muito de cuidar das pessoas, de ajudar num curativo, num pós-operatório, E uma coisa que me chamava muito a atenção, o barulho de ambulância. Quando eu escutava um barulho de ambulância na rua, eu até falava para o meu pai, ai pai, vamos atrás, vamos ver, o que aconteceu. E aquilo sempre me intrigou, assim, sempre chamou mesmo minha atenção. Então, eu fui crescendo com essa ideia, fui focando sempre nos estudos voltados para isso. E foi isso, assim, eu sempre pensei em ser médica, esse era o meu objetivo. Muito bom, determinado. Eu acho que isso ajuda até mesmo para trilhar no resultado também da profissão, certeza, né, doutora? Com certeza. E na família, tem alguém que é da área da medicina? Quem que puxou a fila? Como que é um pouquinho também? Eu tenho uma prima que é médica, ela é otorrino, então ela foi a primeira da família. O meu irmão é dentista, então ele também foi para a área da saúde. E aí eu falei, não, vou seguir esse caminho também. A doutora é especialista na área da reumatologia. Isso. E como que decidiu por uma área como essa? Eu gostaria que explicasse também o que faz esse profissional. Sim. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia muito bem o que fazia o reumatologista, Como que as doenças, como que atuava. E até eu falo que é engraçado que a primeira aula de reumato que eu tive, a minha professora projetou os exames, aquele perfil imune, e eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Acho que eu nunca vou aprender essa especialidade. Mas aí, quando eu fui aprendendo realmente a fundo as doenças, foi me chamando muita atenção. A reumato é uma área que a gente precisa investigar as doenças, Dificilmente você fecha o diagnóstico de uma doença reumatológica na primeira consulta. Os sintomas são semelhantes, às vezes demora para aparecer um quadro clínico característico. E então você tem que ir buscando no paciente as informações, investigando com exames, tem que ir criando um vínculo com o seu paciente, uma relação médico-paciente de confiança, até chegar aí num diagnóstico. Às vezes eu falo para os meus pacientes, olha, parece ser tal doença, mas a gente ainda não consegue fechar esse diagnóstico, confirmar isso daí. E então isso, foi assim, criando em mim um despertar, assim, vamos estudar mais, ou me aprofundar mais. Eu gosto muito de ter um vínculo com os meus pacientes,
Porque cada especialidade tem a sua característica própria, né? E eu acho que a reumato é isso. A reumato você precisa ter uma relação de confiança, de proximidade com o seu paciente para ir buscando as informações, para ir chegando num diagnóstico preciso, né? Interessante, né? Ouve-se falar muito sobre o reumatismo, né? Que está muito associado, né? Para a gente entender assim um pouquinho mais da sua área da especialização. Vou pedir para a doutora puxar um pouquinho o microfone, porque a gente quer ouvir tudo. O microfone que está aqui, isso, puxar um pouquinho mais. Isso, a gente quer ouvir tudo que a senhora tem para nos falar. Tá bom. E então, assim, tem que ter muita investigação para que consiga. E somente jovens, adultos, qual a área que é atendida por essa especialidade? A reumato, ela abrange todas as faixas etárias, inclusive crianças, né? Existe uma subespecialidade da pediatria, que é a reumatopediatria. Então, existem as doenças características de cada faixa etária. Muitas pessoas pensam, reumatologista é médico de idoso. Não, é bem assim. As doenças autoimunes e inflamatórias, elas acometem adultos jovens. As doenças degenerativas já estão mais ligadas aos idosos, né? E então é uma especialidade que abrange todas as faixas etárias. E até você falou um termo agora, né, que é o reumatismo. Então, muitas pessoas falam, eu tenho reumatismo, mas existem mais de 100 doenças reumatológicas. Então, reumatismo é um termo amplo, um termo mais popular, né? Quando a gente pensa nas doenças reumatológicas, é importante diferenciá-las, porque cada uma tem as suas particularidades, o seu quadro clínico característico, né, o seu tratamento específico e o seu prognóstico, como que essa doença evolui. Então, a gente trata as doenças de formas diferentes, a evolução é diferente. Então, isso também é uma coisa importante de ser dito, né? Tem alguma específica que a doutora poderia ilustrar para a gente, trazer um exemplo de alguma doença, de algum momento marcante, né, dentro da profissão que também compartilha, que menciona realmente isso aqui era um diagnóstico e de repente chega num outro resultado, enfim, Sim. Coisas do tipo. Por exemplo, tem muitos pacientes que chegam em mim e falam, doutora, eu tenho um diagnóstico de fibromialgia, né, que hoje é uma doença que tem se falado muito. E eu tô tendo dor. E aí, quando eu começo a investigar, recentemente eu atendi no meu consultório uma paciente assim. Ela veio com um diagnóstico prévio de fibromialgia e eu fazendo a anamnese, perguntando sobre os sintomas que ela apresentava, fazendo a investigação, essa paciente desenvolveu um quadro de lúpus. Lúpus era eritematoso sistêmico, né, que é uma doença autoimune, é uma doença do colágeno, que é completamente diferente da fibromialgia, uma evolução diferente, um tratamento diferente. Então, não que lá atrás alguém tenha errado no diagnóstico, não é isso, é porque as doenças reumatológicas, elas demoram realmente para abrir um quadro clínico específico. Então, é importante o acompanhamento com um profissional, porque as características mudam. E quais dores ou quais sintomas que as pessoas têm que ficar atenta em relação à hora de procurar um profissional, né, da sua área, por exemplo? Sim, o reumatologista, ele trata tanto as doenças inflamatórias, doenças degenerativas, então, como a artrose, né, doenças metabólicas como gota, doenças do metabolismo do cálcio, doenças ósseas como osteoporose, tá? E doenças musculoesqueléticas, então, tendinites, bursites, né, que muitos acham que só o ortopedista trata essa área. Não, o reumato também trata, de forma clínica, né? Se for um procedimento cirúrgico, aí sim é voltado para o ortopedista. Mas uma pessoa que sente dor crônica, fadiga, perda de peso, inchaço, manchas pelo corpo, aquelas equimoses, aquelas manchas roxas que começam a aparecer,
cabelo está caindo muito, não tem uma causa específica, aftas recorrentes, a urina começou a ter espuma, mudou a característica, minhas pernas estão inchando, eu sinto um cansaço fora do normal. Então, são alguns sintomas que precisam, né, ficar assim, em alerta e procurar um profissional para poder investigar melhor. E vale ressaltar, como a senhora já trouxe aqui, que pode acontecer em qualquer idade. O reumatologista não é somente para pessoa já na terceira idade, o idoso. Exatamente. E esse mundo moderno que nós vivemos hoje, né, uma agitação, o estresse, de alguma forma contribui também para a doença? O estresse está diretamente relacionado com as doenças reumatológicas, tá? Ele é um gatilho para as doenças autoimunes, inflamatórias, como lúpus, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, as espondiloartrites. A fibromialgia também é uma doença que está diretamente relacionada com o estresse, com a alteração de humor, com a alteração do sono, aquele sono não reparador, o sono que, apesar de você dormir muito, você acorda cansado, parece que você não descansou nada. Então, o estresse, a ansiedade, o distúrbio de humor está diretamente relacionado com as doenças. E é possível reverter o quadro a partir do momento que, né, busca o tratamento? Tem algumas que não é possível, doutora? Muitas doenças, Mara, não tem cura, tá? Tem tratamento, mas a gente não fala em cura, a gente fala em remissão da doença. Então, é o controle da doença, deixar essa doença quietinha lá, dormindo, com o tratamento. Sempre vai usar o medicamento? Não. Às vezes a doença entra em remissão, a gente vai diminuindo os medicamentos e consegue ficar bem. Mas a doença pode entrar em atividade? Pode, tá? Por exemplo, lúpus é uma doença que não tem cura. Tem tratamento? Tem. Dá para ficar bem? Dá para ter uma qualidade de vida? Sim. Mas cura? Não. É como um diabético, hipertenso, quem tem hipotireoidismo, né? São doenças também que não tem cura, mas tem tratamento. Uma vez desenvolveu até por meio da questão emocional, então tem o tratamento, mas reverter o quadro... Reverter, não. Entendi. E, doutora, até também trazendo aqui uma particularidade, né? Já abri aqui a nossa fala aqui no Conversa Diária, que a senhora é mãe de um casal. Vamos entrar um pouquinho também na questão da família. Por ser mãe também, isso traz um atendimento mais humanizado? De que forma também contribui? Porque é uma vida agitada, né? Tanto a questão da área da medicina quanto a questão familiar. Sim, com certeza. Gostaria que a senhora compartilhasse um pouco com a gente também essa vivência. Eu sou mãe de 2, né? Um casal. O Guga e a Gigi, né? Como a gente costuma chamá-los. E é uma delícia, né? Assim, eu sou doida nos meus filhos. Mas é um momento que exige, né, da gente. São 2 crianças, né, um de 7, uma de 2. Então, a vida é uma loucura, né? Tem a minha parte profissional. Eu sempre foquei muito na minha profissão, então eu nunca pensei em, não, olha, eu vou fazer uma pausa na minha profissão, né, por ser mãe. Mas eu também nunca quis deixar os meus filhos de lado, né? Eu falei assim, não, eu vou ter os meus filhos e eles vão ter mamãe, né? Eu preciso ser presente na vida deles, então eu me desdobro. A minha vida é uma loucura, mas eu busco na escola, eu faço tarefa, eu levo para as atividades. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, tanto profissional quanto pessoal, né? E eu sinto que eles exigem muito isso. Então, quero ir num cinema, eu levo, tá? Levo no parquinho, brincar assim. Eles precisam entender que eu tenho o meu momento de trabalhar, né? Criança sempre pede, mamãe, mas você vai trabalhar de novo. Não, eu vou, por quê? Porque eu preciso, porque eu gosto, porque eu me dediquei para isso, né? Então, acho que eles precisam entender isso também. Mas eu também tenho um momento com eles. A maternidade é um sonho concretizado, assim como a medicina. Com certeza. Eu sempre sonhei em ter um casal. E
E veio esse presente. Pois é. Quando, né, eu tive o meu primeiro filho, então eu e meu marido ficamos pensando, será que nós vamos ter mais um? Vamos ver, um tá bom. Mas aí eu falei, não, tá na hora da gente tentar mais um e graças a Deus, né? Assim, hoje eu tenho a sensação de família completa. Muito bom. E o esposo também é da área médica, porém da veterinária. Pois é. Ele é veterinário. Qual é o nome dele? Gustavo. E ele trabalha com fertilização in vitro de equinos. Então, hoje ele é diretor de um laboratório que faz aspiração folicular e fertilização in vitro em cavalos. Então, assim, apesar dele ser veterinário, a gente sempre teve muita troca, né? Porque também muitas doenças, né? Assim, muitos medicamentos são semelhantes, então a gente sempre trocou muito. Voltados para a área da saúde, né? Exatamente. Ambas as partes. E uma coisa que me chama bastante atenção, porque menciona, né, que era um sonho, sempre quis e concretizou em ser médica. Sim. E nunca teve problemas com a questão de sangue, né? Porque teve uma entrevistada aqui que ela menciona justamente isso. Olha, eu queria ser dentista, mas eu com a relação com o sangue, com as coisas, não ia dar muito certo. Ela foi para uma outra área. Sempre foi muito tranquila com essa. Sempre muito tranquila. Desde criança, nunca tive esse problema com sangue. Sempre me atraiu, assim, o cuidado mesmo, né? Então, eu acho que a vocação também, né? A medicina, você precisa gostar muito, porque não é fácil, né? Quando a gente olha, assim, um médico ali no consultório, atendendo, ninguém imagina tudo que a gente já viveu. E é uma profissão que tem momentos de alegria, mas também tem momentos de tristeza, momentos de dificuldade. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho muito mais alegrias, né? Mas é difícil para a gente você dar um diagnóstico para um paciente, um diagnóstico difícil, né? Uma doença que não está evoluindo bem. Então, a gente também tem que trabalhar esse lado emocional. Né? Porque acaba afetando, acaba nos abalando também. Pode compartilhar conosco uma particularidade ou mais de uma desses momentos assim difíceis até, não somente como paciente, mas esse seu percurso também na área da medicina, nos estudos. Como a doutora menciona, é uma trajetória de alegrias e também de momentos difíceis. Sim. Gostaria que compartilhasse tanto, né, as alegrias e momentos difíceis com a gente também. Eu acho que eu tive muito mais alegrias, né, do que as dificuldades, assim, né, mas então desde dos meus anos de estudo aí para entrar na faculdade de medicina, eu sempre me dediquei muito, então foram anos, né, de dedicação que eu abri mão de muita coisa enquanto eu via amigos passeando, festando. Eu estava lá, estava estudando, estava focada. E na faculdade também, mas eu sempre quis fazer um trabalho de excelência, né? Eu nunca quis fazer por, desse jeito tá bom e ok. Não, eu sempre quis me dedicar, sempre quis ter um bom resultado. E hoje, graças a Deus, né, eu tenho, assim, um retorno muito bom dos meus pacientes. Então, por isso que eu falo que a medicina hoje me traz muito mais alegrias. Vou te contar um caso aqui, final do ano, uma paciente minha, 20 e poucos anos, 24, 25 anos, com um diagnóstico de lúpus. Começou a ficar com as pernas inchadas, a pressão começou a subir e urina com espuma. Ela fez um acometimento renal do lúpus, fez uma nefrite, uma inflamação dos rins. E ela evoluiu para a hemodiálise. Então, ela evoluiu para um quadro grave, a mãe muito preocupada, com razão, né, porque é um dos quadros mais graves que o lúpus apresenta. E eu falei, não, calma, nós vamos tratar, vai dar tudo certo. E junto com um colega nefrologista, a gente começou o tratamento, eu mudei a medicação e fomos, e reverteu esse quadro renal. E hoje ela está super bem, ela não faz mais diálise. Então, a qualidade de vida
dela hoje é como de um adulto jovem, né? 20 e poucos anos, trabalhando. E assim, ela fala, nossa, eu não acredito que eu voltei a viver normalmente, que eu saí da diálise, né, e voltei a ter uma vida normal. Então, isso é muito gratificante. E esse atendimento também humanizado faz a diferença. É importante que os profissionais da área da saúde tenham realmente esse comportamento, essa postura, doutora? Com certeza, sabe? Eu falo que a gente precisa muito entender a dor do paciente. E não é a dor física, é a dor do momento que ele está vivendo, né? Então, muitas vezes eu recebo no meu consultório um paciente que a consulta reumatológica dura 5 minutos. Ele fala, não, eu estou bem. Mas, doutora, eu estou passando por um momento familiar, profissional. E quando você escuta a pessoa, ela se abre de uma forma, e isso faz muito bem. Faz muito bem. Essa relação de confiança, né? Muitos falam para mim, nossa, como é bom conversar com você, eu saí muito melhor do que quando eu cheguei. Então, não é só um medicamento que é importante, né? Você entender a dor, entender o momento da pessoa, do familiar, né? Igual essa história que eu acabei de te contar. A mãe estava muito aflita, claro, a filha doente, uma doença grave, isso abala toda a família, né? Quando você acolhe e quando existe a relação de confiança, o tratamento é muito melhor. Muito bom. E em relação à ciência, como que ela tem avançado, inclusive, né, com os cuidados aí dessas doenças autoimunes, entre outras doenças, doutora? Mas olha, antes nós vamos para um rápido intervalo e a senhora responde para a gente já, tá bom? Combinado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Você não saia daí. Fique com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo de hoje é com a médica reumatologista Natália Germano Merlini. Doutora, antes do nosso intervalo, havia perguntado sobre a questão dos avanços da tecnologia, né, da medicina, com os cuidados em relação às doenças. Gostaria de ouvi-la a respeito. Mara, a reumatologia avançou muito nas últimas décadas, tanto em termos de diagnóstico como de tratamento das doenças, né? Hoje, nós buscamos um diagnóstico e tratamento precoces, tá? O que antigamente demorava-se, às vezes, anos para ter um diagnóstico, hoje não. Tá? Hoje a gente busca de 6 a 12 meses entre início dos sintomas e início do tratamento. E também o arsenal terapêutico para as doenças reumatológicas aumentou muito, né? Tem diversos medicamentos aí que foram lançados, imunobiológicos, são medicamentos que revolucionaram o tratamento das doenças do colágeno e que levou aí a uma qualidade de vida, né, dos pacientes, controlando a atividade da doença. Então, o prognóstico melhorou muito das doenças reumatológicas. E como prevenir, doutora, em relação a essas doenças? Existe essa possibilidade, né, para que se tenha uma qualidade de vida melhor? Quem já tem também. Sim. O importante é ter um hábito de vida saudável, né? Então, o que está se comumente, né, falando sobre estilo de vida? Atividade física regular, uma dieta balanceada, o controle do peso. A gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória, então a obesidade influencia nas doenças reumatológicas, não fumar, não beber, né? Então, a gente sabe que mantendo um hábito de vida saudável, você evolui melhor no controle das doenças. Por exemplo, o tabagismo, até 20 anos que você para de fumar, ele ainda é um fator de risco para o desenvolvimento da artrite reumatoide. Então, olha como ele influencia no nosso sistema imune. Então, isso é uma coisa importante, tá? Atividade física, dieta. O glúten é um alimento inflamatório,
Então, por exemplo, quem tem fibromialgia, uma orientação é que diminua o glúten da dieta, porque ele está diretamente relacionado com a dor. E qual alimento que contribui, então, para ajudar nessa melhora ou, né, para essa qualidade de vida? Tem algum específico? Um alimento específico que melhore não, mas que piore sim, né? Por exemplo, o glúten, a farinha branca, né, são alimentos que influenciam de forma negativa na dor, tá? Outra coisa que gera-se muita dúvida é com relação ao leite, né? O leite é inflamatório ou não? Hoje está na moda falar que o leite é inflamatório, né? Muitos nutricionistas, primeira coisa, olha, corta o glúten e o leite. Mas saiu um consenso da Sociedade Brasileira de Nutrologia dizendo que o leite não é inflamatório. O leite, ele só é inflamatório para quem tem APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Até para quem tem intolerância à lactose, em alguns casos ele não se torna inflamatório. Então, é um alimento que é importante, tá? Para o desenvolvimento ósseo. Então, vou suspender o leite. Se você tem alguma contraindicação, né? Se tem aí alguma alteração intestinal, quando ingere o alimento, ok, pode suspender. Mas não é obrigatório que se suspenda o leite pensando que ele é inflamatório. E o que é ainda mito em relação à questão da reumatologia? Tem ainda muita coisa a respeito? Tem bastante, Mara. Então, acho que primeiro é a questão da idade mesmo, né? Então, quando que eu procuro um reumato? É só idoso? Não é? As doenças reumatológicas vão deformar? Eu tenho reumatismo, eu vou ficar com a minha mãozinha torta, tal. Não, não é bem assim, né? Então, o importante é caracterizar bem a doença, fazer um tratamento individualizado, manter um acompanhamento clínico, tá? Então, muitos pacientes começam o tratamento, ficam bem e abandonam. E voltam depois de algum tempo. Eu estava bem e agora eu voltei a ter dor, agora eu percebi que as minhas juntinhas estão deformando, eu quero voltar a tratar. Mas aí a gente já perdeu um tempo aí na evolução da doença. Então, esse tratamento ele tem que ser contínuo. Uma vez desenvolveu a doença, não pode parar, mesmo quando sente essa melhora. Mesmo quando sente a melhora. Então, fica essa dica extremamente importante. Com certeza. Aí, né, doutora? Com certeza. Não pode abandonar o tratamento. Excelente. E quais aprendizados marcantes também que a senhora aprendeu nessa trajetória, né, da sua experiência? Faça pra gente. De experiência pessoal, tá? A gente aprende, Mara, na medicina, que o ser humano é o que importa, né? Então, você vê que a vida, ela é muito frágil, né? E que a gente precisa ter um respeito com o outro, com o próximo, com a pessoa que está ali na sua frente, confiando a vida dela em você. Então, quando uma pessoa busca o seu atendimento, você tem que pensar, se você estivesse no lugar dela, como ela gostaria de ser tratada. Então, é isso que eu penso dentro da minha sala. Às vezes eu acho que eu até converso demais com os meus pacientes, mas eu acho que você tem que se colocar no lugar do outro, né? E uma coisa pequena para o paciente faz diferença. Hoje de manhã eu atendi uma paciente que ela chegou super bem e ela falou assim para mim: doutora, eu reatei o meu casamento. Eu falei: nossa, que bom, fico feliz. E ela falou assim: olha, isso ajudou tanto nas minhas dores e hoje eu estou super bem. Então, você vê que o emocional está relacionado e ela compartilhar isso comigo significa que ela tem uma confiança em mim, né? E eu acho que isso é importante para a gente poder ter um bom relacionamento, né? Ter aí uma confiança até para eu ter o resultado do tratamento, porque um paciente que não confia no próprio médico, ele não vai aderir ao tratamento como necessário. Excelente, doutora. Que
bate-papo agradável, informativo. Chegamos ao final do Conversa Diária. Quero agradecer muito a sua participação, com as contribuições, inclusive, e pela confiança, né, em dividir um pouco da sua história e da sua experiência conosco. Mara, eu que agradeço. Foi um bate-papo muito bom, muito gostoso. Obrigada por poder compartilhar aí as informações sobre a reumato, né, que ainda é uma especialidade pouco conhecida, né, o que realmente o reumatologista faz. E contar um pouquinho também da minha vida pessoal, né, do que eu já passei nesses anos. Muito bom. Obrigada, desejo que a senhora continue aí exercendo essa profissão tão linda e de forma humanizada. Sucesso. Obrigada, Mara. Então, nós conversamos com a médica reumatologista Natália Germano Merlini, essa profissional que vem fazendo a diferença aqui na nossa querida Bauru, essa bauruense. E aqui, claro, né, vou deixando para você o nosso muito obrigada por você nos acompanhar até aqui. Então, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.